Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos ler as escrituras do Senhor, lendo a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Deus é fiel e poderoso. A gente lemos capítulo 13, hoje a gente vamos começar o capítulo 14. O 14. Glória a Deus. O último versículo do capítulo 13 que diz assim: Abraão armou a sua tenda e veio habitar no carvalho de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Aí a gente vai começar agora o capítulo 14, amém, meu Deus? Para vocês terem uma ideia do outro vídeo, amém? E aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Síria, rei de Sinar, e Riuque, rei de Elazar, Kedorlaomer e rei de Elão, e Tidal, rei de Goí. Versículo 2: Que estes fizeram guerra à beira, rei de Sodoma, e Abizar, rei de Gomorra. O rei de Sodoma, Abizar, e o rei de Gomorra. E Sinabe, rei de Adimá, Semebe, rei de Zoboém, e ao rei de Bela está em Zoar. Este aqui teve confusão com Ló. Não preste atenção, amém? Versículo 3: Todos estes ajuntaram no vale de Sedim, que é o mar de Sal. Versículo 12: E 12 anos havia servido a Quadolame, mas ao 13º ano rebelaram-se. Versículo 5: E ao 14º ano veio Kedorlaomer ao rei que estava com ele, feriam ao Refai e a Terote-Camai. Versículo 9: E contra Kedorlaomer, rei de Elão, Atial, rei de Goié, Anafé, rei de Siná, Areque, rei de Izá, 4. Vão lendo aí, povo de Deus, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Versículo 11: E tomaram todos a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado a cativo. Ló, aqui era a briga já tomando as coisas de Ló, certo? E Ló foi levado a cativo, e também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão. Filho do irmão de Abrão. E a sua fazenda foram-se, e então veio que escaparam, e contou Abrão, o hebreu, ele habitava junto dos carvalhos de Maré. E o amorreu, irmão de Escol,
irmão de Ané, ele era confederado de Abraão. Verso 14: E ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou o seu criado, nascido em casa, 300 e 200, e os perseguiram até Dan. Eita, para prestar atenção, por Deus, imagine quantas pessoas tinha para cuidar do gado e das coisas de Abraão. Só para a guerra, fora os que ficou, né? Porque fica as crianças, fica as mulheres. Olha, 200 na casa de 300 e 200 os perseguiram até Dan. Dividiram a parte, 200 e 300. Eita glória! E dividiu-se contra ele de noite, e ele e os seus criados, e os foi e feriu, e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco. 16. E tornou trazer toda a fazenda, tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda também, e as mulheres e o povo. Eita, glória a Jesus. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaime, e ao rei que estava com ele no vale de Seve, que é o vale do rei. E Melquisedeque abençoa Abrão nessa mesma situação. Vai prestando atenção nesse Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Este era um sacerdote do Deus Altíssimo. Depois da guerra, depois que Abraão pegou Ló de volta e as coisas dele, certo? Encontraram-se no caminho, glória ao nome santo do Senhor. Melquisedeque encontrou Abraão no caminho, e era este sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Eita! Possuidor do céu e da terra? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aí as coisas ficou diferente, não foi só Abraão. Deus interveio nesse negócio, amém, por Deus? Por isso que Abraão ganhou, aleluia. Nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E deu-lhe o dízimo. Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, vírgula. Aí começa. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse: Abrão, dai-me a mim as almas e as fazendas, toma para ti. E o rei de Sodoma disse: Abrão, dai-me a mim a alma e as fazendas, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, e o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que desde um fio até o
correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga, eu enriqueci Abraão. Abraão não quis nada dele, devolveu as coisas dele. Versículo 24. Salvo tão somente o que os moços, chama mancebo, mas é moço, comeram, e aparta-te que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Maré, este que tome a sua parte. Glória a Deus. Deus anima Abraão, promete-lhe um filho. Deus anima, depois desse negócio todinho, Deus anima Abraão. Glória a Deus. Capítulo 15. E depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Eita glória, aleluia! Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galadão. Eita glória, aleluia! Glória a Deus. Versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filho, e mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tua entranha sai, esse será o teu herdeiro. Glória a Deus. Aí o Abraão, achando que o herdeiro era o povo, né, da família lá que criava e nasceu lá na tenda, não é. Então levantou fora e disse: olha agora para o céu e conta, Abraão, as estrelas, se pode contar. Abraão saiu da tenda e foi para fora para ver as estrelas. Deus mandou-lhe contar as estrelas, se pode contar. Eita glória! Aleluia! E disse-lhe assim: será a tua semente. Eita glória! Aleluia! Agora você vê, povo de Deus, quanto tempo este Abraão fez essa comunicação com Deus, e Deus falou, e até hoje imagina a multidão de gente por todo lugar, não importa a língua ou o país. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor disse: vai contar, conta as estrelas. Eita glória! Aleluia! Deus já sabia que tinha muita gente que ia se render a Ele, aceitar Ele como único Salvador, e Ele usou o próprio Filho, aleluia, que era os estrangeiros que somos nós, aleluia. Deus tem o povo de Israel, o povo de Deus, aleluia, amém, por Deus? Glória ao nome santo do Senhor, mas através do Filho de Deus nós estamos na caminhada. Eita glória! Aleluia! Vamos continuar aí, por Deus, amém? Aleluia! Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Versículo 7. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor
que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. Versículo 8. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Versículo 9. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra, pega uma bezerra aí, de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e uma pombinha. E trouxe-lhe todo este, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente de outro, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, os parecia os cadáveres, e as enxutava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto, grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-lo-á e fringi-la-á 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, depois sairão com grande fazenda. Versículo 15. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Eita! E o 4 geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Glória a Deus. Deus faz um pacto com Abraão. Ainda é Abraão, viu, por Deus? Vai metendo aí. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve uma escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquela metade. E naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Esse rio Eufrates, por Deus, ele dá lá perto de Israel. Ele sai do Egito a Israel. Glória a Deus. E o Iaquineu, e o Quinizeu, e o Cademorneu, e o Beteu, Pirizeu, e os Faraim, e os Amorreu, e os Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Eita! Glória a Deus. Amém, por Deus? Vai prestando atenção aí. Agora vem uma tentação na casa de Abraão. Capítulo 16, que diz assim: Agar é dada por mulher a Abraão,
Abrão. Ora, Sarai, que hoje é Sara, mas até aqui o nome dela é Sarai. Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Por que tinha um nome essa egípcia no meio deles? Porque Abraão, quando desceu o tempo de fome, desceu para o Egito, e o Egito deu muito gado, carneiro, sabe, enricou mais ainda. E veio também um servo e uma serva para ajudar, certo? Glória a Deus. E disse Sarai: Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filho dela. E ouviu Abrão, e foi, e a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã, já 10 anos que estava na terra de Canaã. Versículo 4. E ele entrou Agar, e ela concebeu, e vendo ela que conceberá, foi sua senhora, desprezado aos seus olhos, ficou cheia de direito. Então disse Sarai: Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom e aos teus olhos. Faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu-se Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor, eita glória! E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, eita glória! E disse Agar: será de Sarai de onde vem? E para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Eita! E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Porquanto o Senhor viu a tua aflição, e ele será o homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus? Dá vista, porque desse não olhei.
eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Laai. O poço chama de Laai Roi. Laai Roi é o nome do poço onde H estava. E que está escrito Cades Bered. E H deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que teve H, Ismael. Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando H deu Ismael a Abrão. Eita glória! Vou ficar por aqui, povo de Deus, para não ficar muito comprido, amém? E a gente lembra o 14, o 15 e o 16. Eita glória! Deus abençoe a cada um, compartilha aí, povo de Deus, amém? Porque é uma dificuldade, eu não estou muito bem, sabe, povo de Deus? Vai que tiver algum crente aí, eu só quero oração de crente, glória a Jesus, Eu quero que alguém ore aí por mim, em nome de Jesus, que eu estou fazendo os exames aí, em nome de Jesus, que dê tudo certo, ainda que seja operado, mas o Senhor vai estender a sua mão, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês, compartilha aí, porque esse canal é uma benção. Às vezes você não tem tempo de ler a Bíblia, mas escuta, acompanha, eita glória, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.